Agora o Lula decidiu que toda herança, exatamente, toda herança que você tem será taxada. Mas não é aquela taxação de 4%, não. Pode chegar a 40%. Então preste atenção. E aproveitou para defender aumento do imposto de herança. Imposto de herança é um imposto municipal, né? Ou estadual. Mas não é um imposto federal, mas ainda assim ele quer mais. Ele diz que é muito pouco que se cobra no Brasil, que a pessoa devia deixar a metade para o Estado e não para os seus herdeiros. E nesta terça-feira, num evento em São Paulo, Lula disse que o imposto baixo sobre herança no país desestimula doações para o governo e instituições federais. Pois é, Silvio, pegando até um gancho no que disse a Ana aqui, um outro ponto que chama atenção na fala do Lula é que ele disse que esse imposto sobre herança seria uma forma de devolver recursos ao Estado. Ora, devolver recursos ao Estado, o Estado não produz absolutamente nada, né? A riqueza é produzida pelo próprio indivíduo. Perfeito, Paula, perfeito. O comentário da Ana é impecável e linear. Eu acrescentaria o seguinte: primeiro, esse tipo de taxação que ele propõe, esse tipo de absurdo, que é você devolver uma herança, algo que o seu pai, algo que o seu avô, que a sua mãe, que a sua avó suou para conseguir deixar para você, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela vai entender o que eu estou falando. Eu sou pai, por exemplo, e eu sei como suar e querer deixar alguma coisa para quem fica depois, quando o caminho nessa estrada, né, quando a boa hora de Deus chegar. A gente sabe que é importante deixar alguma coisa. Você vai devolver para o Estado por quê? Isso é chavismo em estado bruto. E é uma mentira, é uma desinformação, porque os mais ricos conhecem os caminhos das holdings, conhecem caminhos de offshore. Então, ou seja, você, no final, lá na ponta, você vai estar onerando a classe média, você vai estar onerando os mais pobres, de novo, porque existe, como o Piotr acabou de falar no comentário anterior, uma dependência da esquerda pela permanência do pobre. A permanência do pobre mantém a esquerda viva. Então é disso que se trata. Quando você quer que as pessoas dependam e devolvam para o Estado aquilo que nunca foi do Estado, aliás, nem do ponto de vista constitucional, porque a propriedade privada é um direito constitucional. Então quando você faz esse é o Lula in natura. É o Lula cada vez mais raiz, o Lula cada vez mais sem filtro. Eu não sei se pela idade ou por outros fatores, mas ele está sem filtro. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Não deixe seu patrimônio da pessoa física. Você está ouvindo um monte de gente te alertando, te mostrando qual é o pensamento do governo atual. Não importa a ideologia. Então, eu estou mostrando fatos tributáveis, o que eles querem fazer. Não importa se é direita ou esquerda. Não deixa seu patrimônio na pessoa física, porque você está correndo um sério risco de perder mais do que a metade desse patrimônio. Você viu essas pessoas, todas essas entrevistas, não está vindo de mim. Tá forrado nas redes sociais. Por isso, já existem projetos de lei para aumentar. Isso aí não é uma neurose. Já existe um projeto de lei no estado de São Paulo, na Alesp,
que foi derivado da reforma tributária, dobrando o inventário. De 4% vai para 8%, dobrou, encostou no teto. Existem outros projetos de lei, existe no Senado para aumentar esse teto para 16%, para 20%, e o Lula e o Haddad estão falando que querem 40%. E como o próprio entrevistado falou, quem vai pagar esses impostos vai ser a classe média. Não vai ser os milionários, os ricos, eles sabem um caminho do planejamento patrimonial e não vão pagar esse imposto. Vai sobrar para a classe média baixa, classe média alta. Por isso é bom você se planejar. Existe muito conteúdo dentro das redes. Vai procurar saber. Qualquer dúvida, escreva embaixo. Vou ter o maior prazer de informar e alertar as famílias brasileiras do que está por vir nesse futuro. Obrigado.